Olá, tudo bem? Vamos a mais um tema, mais um importante assunto, é a questão do jejum. Jejum que a religião, eu não sei se a teologia nunca leu isso na Bíblia, eu não sei se eles fazem de conta que não existe esse escrito, eu não sei se eles não reconhecem para quem foi o mandamento de fazer jejum, até quando deveria ser feito o jejum, eu não sei, porque eles ficam aí a vida toda, séculos e séculos e séculos e séculos, mais de milênio, ficam aí, propagando o jejum. E as pessoas ficam sem comer, 2, 3, é jejum de Daniel, é jejum do Sabiá, é jejum da missionária Maria Mole, é jejum do reverendo Cuscuz, e fica aí fazendo jejum. A ignorância é tão grande, gente, uma coisa tão clara, a Bíblia fala isso era coisa da lei pro judeu. Essas coisas aí nunca foi coisa pro povo gentil, não. Se eu e você estivesse lá, isso não era para nós, não. O povo gentil lá era desobediente, o povo gentil lá era idólatra, o povo gentil lá comia carne de porco, carne de lebre, carne de preá. Os gentios naquela época pintavam e bordavam. Os judeus que foi o povo que Deus deu as leis para ele, para tentar corrigir, mas o que essas leis fizeram? Fizeram botar mais, foi aflorar mais ainda a fraqueza, as debilidades da carne. Foi isso que fez. Os gentios tinham lei? Claro que tinha. Lá em Romanos 2, do versículo 14 ao 16, fala que as leis estavam na mente do gentio. Deus colocou as leis dele, da vontade dele, do Criador, na consciência dos gentios, do povo gentio. Então, quando eles faziam, quando eles eram idólatras, quando eles pintavam e bordavam, claro que eles pagavam por isso, claro. Agora o povo judeu recebeu a lei escrita, lei nas pedras, foi 10 mandamentos e depois mais 613 itens aí, preceitos, cerimônias e 200 e poucas para fazer e 300 e poucas para não fazer. Tem vídeos aí, ó, embaixo. Eu gravei vídeo a respeito sobre os 613 itens da lei de Moisés, dada a Moisés. Tá bom? Então eu quero ler isso aqui com você. Eu não sei se na Bíblia deles, dos evangélicos, tem esse capítulo, eu não sei se tem. Porque se tiver esse capítulo e eles ainda praticam isso, coisa que não era para fazer, então eles ou são burros, ignorantes, se não tiver escrito. Agora, se tiver escrito e eles estiverem praticando o jejum, sendo que eles sabem disso, então eles são burros, são cabeça de baga, é tudo, porque não tem jeito. Me desculpa de falar assim, mas é a real. Eu acho que depois que ler você vai entender assim também, ué. Oxi. É assim que é. Veja, Isaías capítulo 58, do versículo 1 ao versículo 14 eu vou ler, tá? Vou ler só isso, não vou ler referência, não vou ler nada não. Eu estou utilizando o texto da NVT, Nova Versão Transformadora. E aqui está o versículo 1 do capítulo 58 de Isaías. Grite alto, com todas as suas forças. Grite alto, como o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel. Aqui no versículo 1 já começa claro. Fale ao meu povo Israel. Tem até uma observaçãozinha aqui. Em hebraico significa Jacó, tá? Sobre sua rebeldia e seus pecados. A repreensão aqui era contra os israelitas. 2. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Parecem ter prazer. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Você vê que Deus já conhecia a malandragem deles. Deus conhece a malandragem desse povo que vai para essas religiões aí. Sabe que 99% vai atrás de bênçãos, de milagres, de prodígios, de maravilhas. O povo tá nem aí. Os líderes religiosos, então, não tá nem aí para saber a diferença da lei que foi dada aos judeus e da graça pregada por Paulo aos gentios. Eles não estão nem aí. Eles não querem nem saber. O negócio deles é festar. O negócio deles é dar 100 para ver se recebe 1.000, 10.000, 1 milhão.
A ideia deles é pegar esse envelope aí, achando que o Deus dos deuses, que o Criador de todas as coisas, que o Senhor, que é o Espírito, ele é um Deus de escambo. Sabe o que é escambo? Antigamente eles faziam troca. Trocavam 1 quilo de arroz por 1 quilo de cuscuz. Trocavam 1 quilo de cuscuz por um pedaço de uma coxa de uma preazinha. Fazia isso aí, é de escambo. Então, a religião, eles vivem como no tempo da pré-história. Eles acham que eles, dando uma notinha de 100, uma garopinha, ou então dando um lobinho, eles vão ter 20 mil reais. A ideia deles é essa. Então, Deus já conhecia. Eles querem enganar Deus hoje, mas Deus naquele tempo já sabia da malandragem deles. Já do judeu já sabia. No versículo 3, dizem, jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade, e tu nem reparas. Abre aspas, vou lhes dizer por quê. Fecha aspas. Eu respondo, é porque jejuam para satisfazer a si mesmos, enquanto isso oprimem seus empregados. Versículo 4. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum não ouvirei suas orações. Mas vem cá, volto a ser prolixo do versículo 1 ao 4. Aqui estava falando para quem? Para o povo dele, como está no versículo 1. Grite alto com todas as suas forças, grite alto, como o som da trombeta, fale ao meu povo Israel, sobre sua rebeldia e seus pecados. Então até o versículo 4 aqui, ele estava falando do jejum que os israelitas faziam, que o povo de Israel. Isso daqui, aqui foi escrito de judeu para judeu. Aqui não tem nada para nós gentios. Eu estou lendo para que você veja se você sai dessa cegueira, desse engano. Vê se você sai dessas trevas, desse jejum religioso. Você fica passando vergonha fazendo isso aí, não vai acreditar. Mas que esse negócio desse jejum que vocês ficam fazendo aí, seus religiosos, você está deixando até o rostinho do papai ruborizadinho. Isso é coisa feia. Abra o olho, deixe de ser religioso, deixe de ser menino no entendimento. Que isso? Versículo 5. Vocês, israelitas, vocês que fazem parte do meu povo, vocês, Israel, vocês, Jacó, vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Deus perguntou. Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? 6. Abre aspas. Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem. Teve uns negócios aí que foi preso aí, quase 1.500 foi preso aí, só porque queriam saber de uma tal de uma verdade aí, né? Mas aí não sei, né? Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos, no versículo 7. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondam nos que carecem de ajuda. Versículo 8. Então sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. 9. Então vocês clamarão, e o Senhor responderá. Aqui estou, ele dirá. Removam o jugo pesado da opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. 10. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. 11. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado,
como a fonte que não para de jorrar. Versículo 12. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. 13. Abre aspas. Presta atenção. Guardem o sábado como dia santo. Quem era para guardar o sábado? Essa daqui, que é o negócio aí, não sei o que, de sétimo dia, são os idiotas, são os cretinos, são os ignorantes, os burros. Isso daqui era, ele só se ali dentro tem só judeu. De repente ali dentro dessa sinagoga, a não ser o que lá de sétimo dia, só se lá dentro tá cheio de judeu. Porque nem é para judeu mais cumprir isso. Claro que os judeus não acreditam que Jesus veio ainda, eles esperam o Messias. Agora essa cambada de gentil, que não tem nada a ver com o judaísmo, que não tem nada a ver com um parente judeu, israelita, hebreu, fica com essa palhaçada, guardando o sábado. Para que guardar o sábado? Se tudo isso, Paulo falou lá em Colossenses 2, que isso aí acabou tudo. Isso daí era sombras, alegorias, figuras da realidade que viria, e a realidade que veio foi Jesus de Nazaré para os judeus, e depois que ele diz, tetelestai, está consumado, entregou o Espírito, passou 40 dias com os discípulos, ele teve um encontro no Espírito com Paulo na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Cristo ressuscitado trouxe a graça, a sã doutrina, acabou com tudo isso. Jesus em seus dias, Jesus de Nazaré em seus dias falou que toda a lei, todos os 613 itens, se resumiam naqueles dias em 2 mandamentos: amará a Deus sobre todas as coisas e amará o seu próximo como a ti mesmo. Só esses 2 mandamentos eram o suficiente. Nem nos dias de Jesus, meu Deus do céu, isso é ignorância muito grande. Jesus mesmo colhia milho lá e os fariseus chegavam nele, mas no dia de sábado você está colhendo milho. Aí Jesus falava, ô jumento, se cair o seu burro no buraco no sábado, você vai deixar ele morrer lá, seu cabeça de bagre? Sua serpente, sua víbora, você vai deixar isso? Você vê, Jesus já repreendia, Jesus veio para cumprir a lei. Nos dias ele nasceu, como está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, ele nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei, para cumprir a lei, só que na sua morte, ele resgatou os que estavam da lei. Você vê, ele veio para cumprir a lei e lá mesmo ele já estava repreendendo os judeus. Para com esse negócio de sábado. Que negócio de sábado? Aí, lembra? Lucas 21, Marcos 13, Jesus falou sobre quando ele viria lá, tem um versículozinho que ele falou, que a sua fuga não seja no dia de sábado. Por quê? Porque os babacão, seguindo a lei lá, não podiam no dia de sábado nem pagar e nem receber ninguém, e eles não podiam fazer uma caminhada, andar mais que 800 metros. Então, se o dia do Senhor ocorresse num sábado, Jesus estava falando para eles, vocês estão perdidos seguindo essa lei de vocês aí, porque no sábado vocês não podem andar mais que 800 metros. Você vê como que esse povo está atrasado? Você vê como que esse povo é incrédulo? Esses religiosos, esses líderes religiosos, os caras são terrivelmente incrédulos. Não adianta. Aqui, ó, no 13, 14, guardem o sábado como o dia santo. Não usem esse dia para cuidar de seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como o dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo o que fizerem nesse dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. 14. Então o Senhor será sua alegria, grande honra lhes darei e os sustentarei com a propriedade que prometi a seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Aqui, ó, ele finaliza no 14 falando que foi falado a Jacó, ou Israel. Aqui, esse mandamento, esse jejum, estava falando que não era para fazer quem? Os israelitas, os que faziam parte das 12 tribos de Israel, não era para praticar isso. Pelo contrário, é para eles dar comida para o faminto, cobrir os que tinham frio, cuidar dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Estrangeiros naqueles dias era o povo gentil. Então é muita gente, é muita ignorância, sabe? A gente fala umas coisas aqui, aí do outro lado aí tem os mimimi, sabe o mimimi? Sempre tem um mimimi. Nossa, esse cara é grosso. Como que esse cara pode ter o Espírito Santo grosso desse jeito? Ei, cara pálida, Jesus descia era um chicote.
Jesus descia, era o sarrafo naqueles vendedores. Jesus chamava os líderes religiosos. Se você for um líder que está falando que eu não tenho, não sei o que, não sei o que, você é uma serpente, uma raça de víbora. Você é víbora. Igual Jesus chamava os líderes religiosos. Você é um ladrão mercenário. Jesus falou, todos que vieram antes de mim são ladrões, mercenários e salteadores. E quem é que veio antes dele? Os líderes religiosos. Essa corja, essa raça nunca prestou. Não adianta, você pode sapatear, pode grunir, pode dar pirueta aí. Não adianta. Você pode estar defendendo o seu pastor, seu padre, seu coroinha. Tem gente que é tão adorador que adora até coroinha. Adora freira, adora evangelista, adora o que ministra na escola dominical. Não sabe de nada, sabe nada. O bobão chega no domingo, não, hoje eu tenho escolinha dominical, hoje eu vou no jejum de Daniel. Quantos dias que você está jejuando? Eu estou fazendo um propósito, o jejum de Daniel. Comecei ontem, meia-noite. Fechei, entreguei ele, hoje 6 horas da manhã. Mas eu ainda estou na unção. Claro, né, ô cabecinha de bagre? Você passou a noite dormindo. Quer dizer, até isso você ainda é malandro, né? Até nisso você é malandro. Você encheu a pança 10 horas, meia-noite, 5 para meia-noite. Aí meia-noite você abre o seu jejum. Agora eu vou fazer o jejum. E eu fazia um jejum brabo, viu? Quando eu era quando eu tava nas trevas, eu e minha mulher, nós fazíamos um jejum brabo. Jejumzão aí, sarado. Entendeu? Então tem que parar com isso. Leia a Bíblia. Abre aí sua Bíblia. Isaías capítulo 58. Lê do versículo 1 ao 14. Grite alto com todas as suas forças. Grite alto com o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel. Aí então, no versículo 1 está falando que isso daí, o discorrer, é isso que fala? O negócio que ia continuar depois lá, a leitura, era para o povo gentil? Não era para o povo de Israel? Para o povo de Jacó? Não era? Para os filhos de Jacó? Porque as 12 tribos era isso, não era? Os 12 filhos de Jacó? Não foi José que foi lá governador? José não disse que viu como as estrelinhas, a lua, não sei o que lá, tudo dobradinha igual assim, se curvando para ele. Então, as 12 tribos, é uma ignorância. Então, se você ainda está nessa lorota de fazer jejum para agradar a Deus, eu falo. Por que você fala? Porque eu falo porque eu acredito no que está escrito. Eu acredito, eu defendo o que está escrito. Ah, mas você não tem medo da mão de papai pesar? Como que vai pesar? Você não acredita que essa palavra é a palavra de Deus? Você acredita? Então como que vai pesar? Se o que está escrito aí foi para os judeus. E o fim da lei foi? Sabe que você sabe disso? Romanos 10:4. O fim da lei foi Cristo. Será que Cristo não veio ainda? Será que Cristo nem ressuscitou ainda? Será que ele está lá no túmulo, lá no Gólgota, lá no Israel? Ele está lá ainda? Será que você é tão incrédulo assim que você nem acredita que ele ressuscitou? Então, o fim da lei foi ele. O símbolo maior ainda estava de pé. O símbolo maior foi o templo que havia em Jerusalém, o qual foi destruído pelo fogo no ano 70 DC, no mês de agosto do ano 70 DC. Não sobraram nem os alicerces, nem o baldrame sobrou. Foi destruído tudo. Esse templo que você chama de igreja, esse templo chama, sabe como que é o nome disso aí? Quer que eu vou revelo? É uma revelação para você agora, tá? É o Espírito da revelação. Sabe como que chama esse templo que você vai todo domingo, todo vestidinho, você e seus filhinhos de gravatinha? Chama-se casa de fraude, casa da mentira, casa do roubo, casa do estelionato, casa tudo que não presta está nesses lugares aí. A única coisa que não tem aí é Deus. Claro, tem o Deus, claro, o Deus com D minúsculo chamado Mamon, o Deus o Deus da barganha, o Deus que dá carro zero, o Deus que dá mansão, o Deus que dá... O cara dá dízimo, oferta, sacrifício a vida toda. Chega uma hora que ele escuta uma palavra da graça, alguma coisa, ele vira as costas. Aí ele entra no comentário, eu frequentei 65 anos uma desgraça dessa, nunca tive nada, dei meu carro, dei minha bicicleta, eu tinha uma gaiola de passarinho, só que estava sem passarinho dentro, dei minha gaiolinha que eu tinha tanta estimação. E hoje, 65, graças a Deus, tem 2, 3 anos que eu conheci essa graça maravilhosa. Eles falam isso. 65 anos, deu tudo lá. Os papada de porco, os pançudos fazendo churrasco, comendo... Eles comiam picanha, viu?
Eles comiam, bebe cerveja, esse povo bebe uísque, bebe vinho. Eles bebem esses vinhos, vinho caro, não é esses vinhos aí, esse negócio aí, não sei o que, de sangue de boi, não. O vinho desses camaradas é vinho que vem lá de Portugal, lá da Lua. Eu acho que até esse do dedinho mesmo, eu acho que pra ele deve vir até de Marte, né? Porque ele é todo cheio de não sei o que, todo cheio de guerre-guerre. Eu acho que pra ele vem até o de Marte. E o reverendo Cuscuz, que sai daqui pra beber vinho lá na Itália e leva um monte de nota de dólar na cueca. Você sabe aquele que uns 8, 10 anos atrás foi preso, né? Foi preso não, foi pego, porque é politicagem, você acha que vai preso na cueca, igual parecendo aqueles políticos lá levando dinheiro na cueca. Ixi, parece que um daqueles é até ministro desse governo agora, hein? Com dinheiro na cueca, tá bom? Então deixa eu encerrar aqui essa mensagem. Tô bem descontraído, eu coloquei hoje, eu mudei, até o computador tá aqui na frente, a tela, eu coloquei uma câmera que eu tenho aqui, aí eu tô virando, aí viro de lado, ó, tô parecendo que eu tô lá no... Lembra do programa do Jô que tinha? Virando assim, quando, né? Ainda dava para assistir um pouquinho da Globo, agora eu não, graças a Deus. Eu sou São Paulino, mas graças a Deus que eu nem... Deixa eu ver, começou já o campeonato, não sei, eu não ligo a televisão para nada, o que eu assisto somente é filmes, comédia comigo, bingo mesmo, assistir filme. E meu tempo todinho é Bíblia. Bíblia agora com esses... Deixa eu lembrar de novo, o shortzinho, esses de 59 segundos, talvez, eu acho que você não vai ficar chateado, que é videozinho de 59 segundos. Então o YouTube, para quem é monetizado, ele deu praticamente uma missão para que a gente venha postar vídeos, né? Videozinho curto. Então eu coloco 4, 5 videozinhos. Agora eu estou programando de 2 em 2 horas, para não ficar tudo ao mesmo tempo. De 2 em 2 horas, tem uma mensaginha, um versículozinho que eu pego lá, e vamos fazendo. Às vezes você tá assim, alguma coisa, e aquele versículo faltava para você encaixar ali o quebra-cabeça. Aquele versículo aí você vai lá e lê, já aproveita e lê o capítulo todo, e você fica uma benção, tá bom? Então eu vou encerrar por aqui, e se foi útil, joinha, compartilhe esse vídeo com quem você quiser, pode mandar ele até pro Reverendo Cuscuz, pode mandar, qualquer coisa você fala, ele falou, reverendo, que você pode ir no comentário, você pode escrever, só não vá com lei pra cima dele, porque se vir com lei eu excluo o comentário. Comentário comigo tem que ser 50-50, não é 50-50 não, tem que ser comentário de cabra macho, de mulher fera, por que isso? Porque assim está escrito aqui. Porque assim. Não falando, que você está não sei o quê, você não sei o quê, na escola de teologia. Eu lá quero saber dessas porcarias de escola de teologia. Eu quero saber da Bíblia. Se você mostra texto bíblico. Aí a pessoa fala, não, você não sabe nada de Bíblia. Ponto final. Mas não sabe nada, mas a pessoa não coloca o que é, o que foi que eu não sei, o que eu estou falando a mais. Eu não entendo esse povo. Sabe aquele covarde que chega na frente, sei lá, ele pega uma pedrinha, joga, e quando você pensa que você vai ter alguma coisa ali, você não vê mais a pessoa, ele só joga e sai correndo? Então não sei para que isso. Fala, eu conforme o meu entendimento, esse seu entendimento está equivocado, está errado, porque assim, e a gente vai procurar entender, porque afinal de contas, mesmo o reverendo Cuscuz e a missionária Maria Mole com tapioca azeda, no espírito nós somos irmãos. No espírito nós somos irmãos. Então não precisa toda essa violência, não precisa toda essa brutalidade. Não precisa não. O defeito na carne, eu, você, todo mundo tem. Todo mundo tem. Uns tem mais, outros tem menos. Quanto mais espiritual você é, menos você tem vontade de praticar obras da carne. Assim é. E quanto menos espiritualidade, mais a carne está em evidência. Aí a pessoa vira desgraceira aprontar por aí. Tá bom? Então vou encerrando por aqui. Joinha, compartilhe, se inscreva. E é o que eu sempre digo. Vamos em frente falando da palavra de papai. Vamos falando da escatologia consumada, do evangelho eterno. Vamos lendo isso porque é algo importante. Livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Sofonias, Lamentações, Amós, que mais? Provérbios, Eclesiastes. Meu Deus, são livros maravilhosos, são livros
Você vê, Isaías, na verdade, não é Isaías falando, é Deus falando pela boca dele. Paulo, não é Paulo falando, é o Espírito da graça, Deus falando pela boca dele. Assim é. O livro da revelação, Apocalipse, os dois ali, o feedback dos dois, do Cristo ressuscitado, que é o Senhor, que é Elohim, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, falando com João. Olha, João, vai escrevendo aqui, isso aqui, ó, tá vendo agora o dragão foi derrotado, o diabo, a serpente, aí a gente vai colocando aqui, a gente vai entendendo, aí o entendimento a gente vai passando para frente, aí você aí já começa a entender um pouquinho até mais, aí você já passa para o seu irmão, para sua esposa, vai assim. É maravilhoso conhecer a palavra do papai, tá bom? Até a próxima, se assim ele permitir. Tchau!